Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pet Acutia. Nós vamos falar sobre cabotagem, mais precisamente sobre o crescimento da navegação de cabotagem no Brasil. Nosso grupo é composto por Arnaldo José, Eduardo Augusto, Ingrid Barbosa e Vitor Henrique. A cabotagem é uma modalidade de transporte aquaviário que consiste na navegação realizada entre portos, utilizando exclusivamente a via marítima ou vias interiores. Em um país que apresenta aproximadamente 7.500 quilômetros de extensão de costa, onde as principais cidades, os polos industriais e os centros consumidores concentram-se próximo ao litoral, o segmento de cabotagem surge como uma alternativa viável para compor a cadeia de suprimento de diversos setores. A situação do transporte brasileiro carece no que diz respeito às opções de modais, totalmente concentrado no transporte rodoviário. A cabotagem surge como mais uma opção, oferecendo maior competitividade e facilidade no mercado interno e externo. Os modais de transporte de cabotagem no Brasil são diversos. Eles se utilizam em vários tipos de trajetos aquaviários, como lagos, rios e mar. Porém, apesar de muitas vantagens e esse tipo de transporte vir crescendo, ele ainda é pouco utilizado se comparado aos outros modais de transporte. Entre os tipos de modais aquaviários temos o marítimo, que é o principal tipo de transporte para a comercialização de diversos produtos. Ocorre nos mares e oceanos. O fluvial, que é a modalidade de transporte aquaviário, é realizado por meio das hidrovias através de rios. O lacrusca é uma das modalidades de transporte que ocorrem através de lagos e lagoas. E vias interiores, que é todo o transporte aquaviário que se realiza por lagos e rios sem passar pelo mar. O Brasil é um país com muito potencial para o transporte aquaviário. Além das condições naturais, o modal apresenta muitas vantagens. Vou citar algumas. O custo da operação de transporte de cabotagem pode ser muito menor quando comparado aos outros modais. Os fretes podem ser reduzidos em até 62% se usarem esse tipo de transporte. Além disso, o roubo de cargas e o risco de acidentes são menores quando se utilizam as vias aquáticas. O Brasil possui mais de 170 portos, dentre os marítimos, fluviais e secos. Já entre os rios potencialmente navegáveis, nosso país dispõe de gigantescos 42 mil quilômetros. Comparado aos outros modais, o aquaviário é um dos mais econômicos de se manter. Apesar desse modal ser vantajoso por si próprio, hoje as empresas brasileiras de navegação enfrentam alguns desafios. Entre eles, temos a burocracia. Hoje, o transporte de cabotagem segue a mesma regulamentação que o transporte internacional. Isso dificulta a operação e desestimula os operadores logísticos a investirem nesse modal. Além disso, o baixo investimento do governo nesse modal dificulta as condições de operação, que podem contar com uma estrutura portuária bastante precária em alguns locais. E também, para circular entre os estados brasileiros, ocorre a tributação do combustível. Como o combustível representa uma grande fatia do custo com transporte, acaba se tornando difícil a utilização da cabotagem no Brasil. Olá, a Ingrid falou de vantagens e desvantagens de cabotagem e nós damos prosseguimento ao nosso vídeo falando um pouco sobre cabotagem, o conceito, o que é. Em resumo, cabotagem é a navegação entre portos marítimos de um mesmo país. O termo é derivado do nome de família do navegador italiano Sebastião Cabotto, que explorou a costa da América do Norte, navegando entre a região do estado da Flórida, Estados Unidos, a foz do rio São Lourenço, território hoje pertencente ao Canadá no século XVI. Na América do Sul, Caboto, ao serviço da Marinha Mercante Espanhola, partiu em expedição em busca à Serra da Prata, adentra o território continental pela foz do Rio da Prata. Por conta de tal rota e técnica, a estratégia de navegação costeando o litoral recebeu o nome de cabotagem. Existe ainda o termo cabotagem internacional, o qual é utilizado frequentemente para designar a navegação envolvendo portos com dois ou mais países. Como exemplo atual de mercado, pode-se citar a navegação que passa pela costa brasileira e prolonga-se até os portos de Buenos Aires, na Argentina, e Montevidéu, no Uruguai. Falando um pouco de cabotagem no Brasil, a cabotagem no Brasil é um mercado com imenso potencial, porém, a burocracia para a liberação das cargas, conforme relatos dos próprios armadores, afasta a demanda do mercado. Como característica dos navios, observa-se a menor capacidade de carga, fruto do mercado ainda em crescimento e grande demanda. Além das principais rotas de cabotagem no Brasil, que envolvem Porto de Porto Alegre, São Francisco do Sul, Antorina, Paranaguá, São Sebastião e muitos outros,
Algumas empresas estão desenvolvendo novas rotas de atuação. Por exemplo, a com foco em Manaus, onde a empresa Login visa a conexão entre Amazonas e as regiões Sudeste e Nordeste, onde estarão ligados os portos de Santos, Salvador, Suape e Manaus, com frequência quinzenal. O projeto de lei PL 4.199 de 2020, apelidado de BR do Mar, estimula a cabotagem e deve incentivar também o transporte de mercadorias internamente, aumentando assim a competitividade industrial do país. De acordo com informações da Agência Brasil, o projeto usa 4 eixos fundamentais para incentivar a cabotagem brasileira: frota, indústria naval, custos e portos. Atualmente no Brasil, a cabotagem é um mercado com um imenso potencial, porém a burocracia para a liberação das cargas, conforme relatos dos próprios armadores, afasta a demanda do mercado. No ano de 2012, segundo dados dos órgãos responsáveis, cerca de 415 mil contêineres foram transportados em tal modalidade de navegação, contra 72 milhões de unidades via terrestre em caminhões. Os custos são estimados em 25% menores do que um transporte terrestre, porém o tempo de trânsito maior, burocracia, como já dita, e gargalos logísticos contribuem para afastar boa parte do potencial mercado. Em tese, as vantagens são menor custo unitário por unidade transportada, maior receita de frete, redução do desgaste das malhas rodoviárias e menor custo de bunker. A cabotagem possui, como uma das principais características, o protecionismo. Segundo diz a Lei 9.432 de 1997, lei que controla a cabotagem atualmente, só é permitida a atuação de armadores brasileiros nas atividades, desde que operem em embarcações próprias ou afretadas a casco nu, sendo este último equivalente a, no máximo, 50% de sua propriedade. Mediante esse limitador que exemplifica os empecilhos dos processos da cabotagem, há o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, BR do Mar. Este programa auxiliar possui diversos meios usados como atrativos, como a concretização de alternativas logísticas, a inovação dos meios logísticos internos e a mitigação do déficit de infraestrutura brasileiro. A Lei nº 14.301 de 2022, que, entre outros pontos, flexibiliza o afretamento de embarcações estrangeiras para serem usadas no transporte de cargas na cabotagem brasileira, reúne série de medidas que visam aumentar de 11% para 30% a participação desse meio de transporte na matriz logística nacional, além de alavancar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem para os próximos 3 anos. Entre os principais fatores de desenvolvimento será a possibilidade de aumentar a qualidade e oferta do transporte, estimular a concorrência, incentivar a competitividade e incrementar a frota disponível em território nacional. Serviços de cabotagem. Com cunho emergencial foi programado o direcionamento para um projeto de lei, com o objetivo de estabelecer as modificações propostas pelo BR do Mar. Através desse projeto, limites serão abolidos. O investidor poderá criar uma empresa brasileira de navegação sem a necessidade de comprovar propriedade de embarcações brasileiras, além de ser permitido alugar navios estrangeiros. Isso permite o ingresso de novos investidores sem a necessidade de aquisição de frota própria, o que aumenta a possibilidade de investimento de baixo valor, que irá movimentar o modal e aumentar a competitividade. Há uma grande variedade de produtos transportados constantemente, sendo as principais categorias granel líquido e gasoso, granel sólido e carga em geral. Mudanças de movimentação. Algumas empresas, buscando expandir sua área de atuação, estão adotando outros modais e com isso entregam um serviço porta a porta, onde os carregamentos são feitos junto ao embarcador e entregues ao cliente final. Especialistas citam o modal aquaviário, em especial a cabotagem, como alternativa potencial para equilibrar a matriz de transporte brasileira aliada aos demais modais. Considerações finais. Este artigo apresenta a dinâmica do setor de cabotagem brasileira. Além disso, apresenta as principais vantagens e os desafios atuais no modelo dos países. Comparado com outros modais de transporte, a cabotagem apresenta algumas vantagens, tais como a alta capacidade de carga, baixo índice do impacto ambiental, menor índice da avaria das cargas, redução do risco de furto, descongestionamento da rede rodoviária e menor custo global do frete, entre outros. Alguns aspectos ainda contribuem para a ainda baixa adesão a cabotagens, tais como algumas características dos portos brasileiros, algumas questões legais, a composição das frotas, a organização das rotas e a competição com outros modais. O preço relativamente alto do bunker, a idade ainda antiga da frota de navios de cabotagem
e a dificuldade da contratação de novos navios para atender a renovação e ampliação da frota em operação na cabotagem. Para resolver tais questões, é necessário flexibilizar as regras relativamente à bandeira de navios estrangeiros e diminuir a burocracia ligada às atividades portuárias. Além de ser um modal com expressivas desvantagens, limitações e subexplorado no país, ainda é um dos com maior potencial.